Muito boa noite, seja bem-vindo ao Verso e Reverso, o programa da sexta-feira à noite aqui na Regiões TV, o programa Debate em Direto. Vamos estar aqui entre as 22 e as 23h30 a falar de uma coisa que importa a tanta gente, o começo do ano escolar. Vou começar por vos apresentar os meus convidados. No painel do Verso, Paulo Silva, que é um sindicalista, e a doutora Maria Sousa Soares, que é da direção do Colégio da Paz. Muito obrigada aos dois. E no do Reverso, embora não estejam em posições antagónicas, penso eu, mas que estarão em posições um pouco diferentes, Albino Almeida, presidente das associações e confederações de pais, o homem que fala pelos pais todos do país, que nós costumamos dizer, e a doutora Mariana Almeida, que é da DECO. Muito obrigada pela presença dos quatro, e também da nossa plateia especialíssima hoje, em que nos vai ajudar a falar também destas questões ligadas ao começo do ano escolar. Temos desde um psicólogo, também um médico, uma mãe com muitos filhos, um avô importantíssimo na ajuda destas coisas todas, e vamos então falar durante esta hora e meia sobre o começo do ano escolar, o que é mais importante para pais, para filhos, para professores. Eu gostava que começássemos por ver uma pequena reportagem elaborada pela minha colega Maria Magalhães. Começou um novo ano escolar, mas ainda existem muitas questões por resolver e que merecem toda a atenção. A contingência da gripe A é, neste novo ano letivo, a principal preocupação do Ministério da Educação e o maior medo dos pais que têm filhos nas escolas. Apesar da verba de 1 milhão de euros e do reforço do orçamento das escolas, são muitas as queixas de pais. Estão preocupados porque há escolas que não estão preparadas para eventuais situações de surto gripal. Os livros, que aumentaram 4,5%, são uma dor de cabeça para as famílias que fazem contas à vida e que recorrem cada vez mais ao crédito para pagar as despesas escolares dos filhos. A matemática continua a ser o maior calcanhar de Aquiles dos estudantes portugueses. Recorde-se que a taxa de reprovação nos exames nacionais deste ano de Matemática A, do 12º ano, duplicou para os 15%, contra os 7% registados em 2008. Significa que houve um aumento de 8%. As atividades extracurriculares, ou o excesso delas, têm preocupado vários especialistas que denunciam a existência de crianças e jovens com agendas de atividades a cumprir diariamente verdadeiramente assustadoras, a fazer lembrar quase a agenda de um alto executivo bancário. Outra questão que não pode passar em branco é o ranking das escolas portuguesas. Apenas 3 estabelecimentos do ensino oficial ocuparam, no ano passado, os 25 primeiros lugares da lista. Verificado o cenário, as seguintes perguntas impõem-se. Estarão efetivamente as escolas preparadas para responder a casos de gripe A? O aumento de 4,5% dos livros não será demasiado neste tempo de crise? Que se passa, afinal, com a matemática para ter aumentado este ano o número de reprovações? Que papel têm os ATL e os avós na educação das crianças numa sociedade cada vez mais competitiva e cujos pais têm de trabalhar para fazer face às despesas? São perguntas que precisam ter resposta. Bom, e é tentar responder a estas perguntas e outras questões que se vão pondo ao longo deste programa que eu começava por Paulo Silva, sindicalista. Boa noite, mais uma vez, muito obrigada. Quais são as grandes preocupações dos professores neste começo do ano letivo? Boa noite a todos. Primeiro, eu sou professor, não sou sindicalista, portanto estou a representar... Que é um homem ligado também no sindicato, mas acho que essa é a ideia do sindicalista, portanto pode dar a ideia que é uma profissão, portanto neste momento estou há 2 anos num sindicato. Mas é um trabalho muito... No sindicato de pessoas da Zona Norte, com muito orgulho, e portanto é um lugar de passagem, portanto, e por uma questão também de uma defesa da classe e acima de tudo também de uma defesa de uma outra forma de educação. Portanto, não é só um sindicato que se preocupa com a defesa dos professores, mas é um sindicato que se preocupa com, tem uma visão de educação muito própria, que apresenta e que a tenta defender. Portanto, este ano letivo, portanto, começamos com uma situação que é uma novidade em relação aos outros anos anteriores, que é uma preocupação com uma gripe que uma epidemia, assim se pode dizer, é a questão da gripe A e a preparação que as escolas e a informação que nos chega aos professores em relação a como gerir toda esta situação, caso ela venha a alastrar e a assumir as proporções que a Ministra da Saúde muitas vezes tem indicado.
Outra das questões é a colocação de professores, que aparentemente correu muito bem e durante alguns tempos ficou com a ideia de que este ano tinha sido um ano mais pacífico em relação à colocação. Todos os anos, o início do ano letivo costuma ser um bocado caótico em relação à colocação de professores. Mas se bem entendo, este ano a coisa correu bastante melhor, Este ano aparentemente a coisa correu um bocado melhor, mas agora começam-se a ver alguns problemas, nomeadamente com as escolas TEIPAs, os territórios de intervenção educativa prioritários, com a colocação de professores por um sistema que era para não ser uma colocação de a existência de listas, pronto, os professores não sabiam e verificaram-se inúmeros problemas com professores, por exemplo, que nunca souberam qual era a escola onde ficaram e supostamente iam receber uma mensagem por via SMS ou por mail e que nunca a chegaram a receber, e se não fossem as escolas ou os sindicatos ou algumas equipas de apoio às escolas, por exemplo, da Direção Regional de Educação, a tentar descobrir quem era aquele professor, a tentar contactá-los. Ainda andam à procura de saber qual é a escola. Ainda andam à procura porque estão à espera do SMS. Mais sintético, voltamos já assim. Ainda estão à espera do SMS e à espera do mail que supostamente iriam receber a dizer onde é que ficaram colocados. Depois saem listas com nomes e sem colocação. Portanto, houve alguns problemas e esperemos que E depois a questão toda das eleições que temos à porta e ver o que é que vai acontecer em relação aos temas quentes dos anos anteriores, nomeadamente a questão da avaliação e da divisão da carreira entre professores e professores titulares. Naturalmente que nós estamos interessados em saber o que é que se passa com os professores, embora tenha havido quase aqui a promessa entre nós todos, que não iremos falar tanto da avaliação dos professores, mas um pouco mais desta ligação que é tão importante entre pais e professores. Albino Almeida, o senhor é o rosto dos pais. Tem uma grande carga nas costas, acho eu. É o rosto que nós todos vemos muitas vezes na televisão a falar, e muito bem, das preocupações dos pais. Quais são, neste princípio do ano letivo, eu imagino que esta questão da gripe A será uma preocupação, mas há outros aspectos. Quais são os aspectos, digamos, que preocupam mais os pais neste começo do ano letivo? Seguramente. Queria cumprimentar as senhoras e o companheiro do painel, visto que é de facto um painel diversificado. Queria centrar-me no ponto, de facto, presido ao Conselho Executivo da única Confederação Nacional de Associações de Pais, que tem 32 anos de trabalho e, portanto, também eu tenho uma história, como certamente tenho o SPCN, que de resto pertenci quando era professor, devo dizê-lo. Pois é, que o senhor tem essa dupla responsabilidade, é pai e foi professor, portanto não tem para onde escapar. Há uns anos que não leciono, e quero dizer também aqui que no Colégio do Rosário, onde lecionei, aprendi muito daquilo que foi a minha preocupação, de conseguir que a escola pública tivesse de facto a mesma qualidade na oferta educativa e de serviços às famílias que têm o ensino privado, que representa para os pais segurança e estabilidade, e por isso esta questão da colocação dos professores é de facto uma questão muito complicada, que preocupa todos os anos os pais, especialmente em anos como este, em que todos os professores puderam, digamos, concorrer. Portanto, nós agora teremos outro concurso igual a este dentro de 4 anos, o que contribui para uma certa estabilidade. Há muito tempo que partilhamos com o Sindicato de Professores da Zona Norte a ideia de que as escolas deviam ter mais professores no quadro. De facto, o que tem acontecido ao longo dos anos é uma diminuição de professores no quadro, ou seja, o Estado defende-se da regressão demográfica, por isso quero cumprimentar a mãe que tem 6 filhos pelo seu lado e pelo meu também, que tenho 3. Nós fizemos a nossa parte e por isso, embora disponíveis para fazer mais, as condições é que não são grande coisa, e por isso o que acontece é que o Estado há uns anos que se defende reduzindo o número de quadros nas escolas, precisamente porque não sabe o que é que vai acontecer. Devia saber, agora pode saber, ligando com os nascimentos, com tudo isso. A verdade é que nós perdemos 500 mil alunos nos últimos anos e, portanto, o Estado não investiu muito na estabilidade dos docentes, o que faz falta, e era bom que... Que é um aspecto fundamental fala-se pouco disto, dos pais e dos alunos. Com certeza, fala-se pouco disto, mas é uma das questões que gostaríamos de ver resolvida na próxima legislatura, que era uma aproximação maior do número de quadros de escola às necessidades que as escolas têm. Isto é o primeiro ponto que eu gostava aqui de dizer, porque isso é da maior vantagem para os pais. Depois há outra matéria que nos preocupa, naturalmente a Fátima já o disse, a gripe A. Queria fazer aqui um apelo direto a todas as mães, a todas as crianças, as mães, os pais, os avós. À sua disposição. Exatamente, pedir-lhes que sigam sem desfalecimentos, sem baixar a guarda. Há regras que são dadas aos nossos filhos, há um folheto que certamente lhes foi distribuído nas escolas que deve ser lido principalmente aos mais pequeninos, porque eles são generosos em tudo, até na propagação da gripe. Portanto, qual é o problema desta gripe? É que tem, de facto, há crianças e há adultos, jovens que têm problemas, podem ter problemas com a gripe, mas o problema da gripe é de estruturação dos serviços sociais. Se houver uma pandemia muito generalizada, podemos, por exemplo, ficar sem médicos para as operações indispensáveis nos hospitais, podemos ficar sem pessoas que conduzam os transportes coletivos, podemos, enfim, ver desestruturada a nossa vida social, e isso é que será complicado depois. Mais isto que se calhar...